Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um vídeo. Esse é o canal Stake Cheia e nesse vídeo vou trazer para vocês aqui as análises dos jogos desse sábado, dia 12 de julho, dia que temos a retomada do Campeonato Brasileiro, o maior campeonato de futebol do país, onde teremos, depois de uma parada longa aí para o Mundial de Clubes, né, o retorno dessa competição aí com grandes jogos e com mercados muito interessantes para a gente analisar aqui, com boas possibilidades de trading esportivo e de entradas pré-live também. A gente vai comentar um pouco sobre isso nesse vídeo aqui. Antes de começar a falar dos jogos, gostaria de pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva, deixa aquele like para fortalecer, venha fazer parte dessa comunidade que é o canal Stake Cheia, que está crescendo cada vez mais aí, conto com a sua audiência também, beleza? Deixa aqui nos comentários qual jogo você pretende trabalhar, qual jogo você enxerga aqui que existem as melhores oportunidades e a gente vai trocando ideia juntos aqui, beleza? Falando dos jogos que a gente tem nesse retorno de campeonato, antes de falar das partidas especificamente, é bom a gente se situar do contexto que esse campeonato vai ter agora no seu retorno, tá? Existem equipes que participaram do Mundial de Clubes, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Botafogo, que estão, né, voltando ao campeonato agora já nesse sábado, então a gente vai falar dessas equipes aqui. E elas estão num ritmo diferente do que estão as outras equipes aí que ficaram praticamente um mês parado. Obviamente esse mês todo não foi de atividade, de treinamento, né? Teve um período de folga, aí a maioria das equipes teve um período aí de pelo menos uns 10, 12 ou 15 dias, né? Varia de uma equipe para outra aí o tempo que eles ficaram de folga, mas retomaram o trabalho e conseguiram aí, nesse período aí, ter pelo menos uns 15 dias de treino, o que para um campeonato com datas, um calendário muito apertado, como é o Campeonato Brasileiro, essa parada aí faz muita diferença para várias equipes que estavam buscando aí um encaixe, que estavam buscando melhorar o seu rendimento dentro da competição. Então a gente deve ver equipes que aproveitaram melhor essa parada e equipes que não aproveitaram tão bem. Vamos falar um pouco dos jogos aqui, a gente vai aprofundar nesse tema aqui, começando com Flamengo e São Paulo, jogo que vai acontecer nesse sábado às 16h30. O São Paulo veio, o Flamengo veio do Mundial de Clubes, né? A gente pode, inclusive, pegar as últimas escalações, aí a última escalação do Flamengo no Mundial de Clubes e trazer para a realidade do Campeonato Brasileiro aqui, porque provavelmente teremos uma equipe muito parecida com aquela que atuou no último jogo do Mundial de Clubes do Flamengo contra o Bayern de Munique, né, onde a gente teve aí alguns jogadores fora, né, no caso o Eric Pulgar fora por lesão, né, um jogador que está aqui já como desfalque certo, né, e o Gerson, que acabou sendo negociado pelo Flamengo, também não vai mais fazer parte do elenco do Flamengo a partir de agora. Então esses são os dois desfalques principais que a gente tem aqui no meio campo do Flamengo, o que nos leva a acreditar aqui que a gente vai ter essa escalação sendo confirmada aqui com o Jorginho e o De La Cruz no meio campo, fazendo a dupla de volantes aqui, né? E na frente deles um trio com o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Luiz Araújo e o Gonçalo Plata lá no ataque. Podemos ver eventualmente aqui o Pedro também como centroavante no lugar do Gonçalo Plata. Então essa variação aqui pode acontecer, né? Ou daqui a pouco pintar um jogador pelo lado esquerdo lá, talvez o Michael ou o Cebolinha, e o Bruno Henrique ser o jogador aqui como centroavante. Essa variação aqui a gente já viu o Felipe Luiz fazer, também é possível de acontecer, mas a escalação mais provável é justamente essa que a gente tem aqui. Do lado do São Paulo a gente já tem um cenário bem diferente, né? São Paulo trocou a sua comissão técnica, né? Demitiu o Zubeldia e trouxe de volta o Hernan Crespo, que já tinha feito um trabalho interessante no comando do São Paulo. Volta também porque teve aí esse histórico positivo aí no comando do São Paulo, então vem com bastante credibilidade o Crespo, mas a gente deve ver uma mudança interessante também no modelo tático da equipe, na dinâmica de jogo do time do São Paulo, que focou bastante em se retreinar, né, se repreparar aí nessa parada de Mundial de Clubes, onde o time teve bastante tempo aí para poder recuperar alguns jogadores, né? A gente deve ver aqui entre os titulares
o Oscar e o Bobadilha, jogadores que estavam como dúvida aqui, né? Estavam lesionados e que devem estar de volta. O Caleri tá fora provavelmente até o final do ano. O Lucas Moura deve demorar para voltar também. Então esses jogadores aqui, que seriam jogadores titulares na equipe do São Paulo, não estarão disponíveis, né? O São Paulo que tem bastante dificuldade, vinha tendo bastante dificuldade aí para jogar, para conseguir somar pontos fora de casa. Então o São Paulo não tem uma boa campanha, se a gente pegar aqui o histórico do Brasileirão. Como visitante, o São Paulo só tem empates e derrotas aqui nas últimas 5 partidas, são 3 empates e 2 derrotas, então um time que não consegue vencer fora de casa, é um dos poucos clubes da primeira divisão que não venceu fora de casa ainda, e o Flamengo como mandante, o segundo melhor mandante, só está atrás do Cruzeiro, vinha numa sequência muito positiva aqui nas últimas 5 partidas, foram 4 vitórias e 1 empate jogando como mandante, então o time do Flamengo faz jus a esse favoritismo, não sei se é para tanto favoritismo assim, tá? Mas a gente tem pela característica de jogo, pelo estilo do sistema ofensivo do Flamengo, a gente deve ter aqui uma superioridade a nível de volume de jogo também, se sobressaindo contra a equipe do São Paulo. Se a gente pegar aqui, temos o Flamengo envolvido em 3 competições ainda, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Pelo elenco e pelo momento que vive a equipe do Flamengo, é bem provável que chegue nas cabeças aí em 2 dessas 3 competições. Então, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo lidera e tem ainda essa questão da manutenção da liderança e a motivação de ter vindo aí de uma campanha bacana no Mundial também, que provavelmente vai fazer com que o Flamengo tome a iniciativa do jogo e tenha bastante volume contra a equipe do São Paulo. Na minha visão aqui, temos a possibilidade de trabalhar um back a favor do time da casa nesse confronto aqui do Flamengo contra a equipe do São Paulo, beleza? Indo para o próximo jogo também, nesse mesmo horário, às 16h30, a gente tem Internacional e Vitória. O Internacional tá pressionado, né? Acabou, antes dessa parada do Mundial de Clubes, acabou entrando na zona de rebaixamento do campeonato. Isso trouxe aí uma situação um pouco desconfortável para a equipe, que passou durante esse mês todo aí tendo que conviver com essa situação de estar integrando o Z4 do campeonato. Sofreu bastante com as ausências devido a lesões, então usou muito essa parada também para recuperar alguns dos seus jogadores. A gente já vai falar sobre isso também, olhando um pouco a escalação aqui que a gente tem projetada aqui, essa escalação que eu tô mostrando para vocês aqui, vai ter algumas alterações, tá? Pelas informações que a gente já tem da imprensa local aqui no Rio Grande do Sul, já tem notícias de que o provável time titular tem algumas alterações em relação a essa equipe aqui. Eu vou falar sobre elas em seguida, mas o que a gente tem que deixar claro a nível de contexto do Internacional aqui é que é o seguinte: é um time que vai jogar contra o Vitória nessa partida um jogo de 6 pontos, porque a gente tem aqui, ó, na tabela do campeonato, o Vitória na 16ª colocação com a mesma pontuação do Inter. Então, uma vitória do Internacional aqui tiraria o time da zona do rebaixamento e trocaria de posição aqui com o Vitória da Bahia, dependendo também do resultado do jogo do Santos. O Inter pode passar até o São Paulo aqui, né? Então são 3 posições que o Inter pode subir caso vença esse jogo dentro de casa contra o Vitória da Bahia. O Vitória também não é uma equipe que se dá muito bem fora de casa, tá? Também um visitante que tem bastante dificuldade, e a equipe do Vitória também aproveitou essa parada aí para tentar se reorganizar, se reestruturar, e acredito que possa vir um pouco melhor do que a gente viu até a parada do campeonato, tá? Mas eu não acredito que o Vitória vá disputar muito mais acima dessa região da tabela do que está atualmente, tá? Não acredito que o Vitória vá fazer uma campanha aí para brigar, sei lá, no G7 do campeonato, ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, eu imagino aqui que o Vitória vá fazer uma campanha para lutar contra a zona do rebaixamento até o final do campeonato, pelo elenco que tem e pelo futebol que vem jogando, tá?
O estilo de jogo do Vitória para essa partida contra o Internacional, ele tende a ser um estilo de jogo bem mais defensivo. É assim que o Vitória tem se comportado nos jogos fora de casa. Tem como boa válvula de escape aqui jogadores rápidos, como é o caso do Osvaldo, do Mateuzinho e o Renato Kaiser, que é um jogador mais referência, fica mais posicionado. Então tem a possibilidade de armar o time para fazer um jogo mais reativo, a equipe do Vitória. E o time do Internacional, como eu falei, tem algumas modificações em relação a essa escalação que está aparecendo aqui. Podem retornar ao time o goleiro, o Rocher, que está voltando de lesão. Na lateral direita, aqui a gente deve ver o Brian Aguirre no lugar do Benítez, que está aqui colocado como titular, tá? Então, outra possível mudança. Bruno Henrique e Thiago Maia serão os dois volantes do time, e na frente também teremos mudanças, né? Provavelmente com o retorno do Carboneiro e do Vitinho aqui, ou Alan Patrick. Então a gente vai ter aqui um meio para frente aqui bastante diferente, tá? O Borré deve ser o titular no ataque, mas o retorno do Carboneiro, do Vitinho e do Alan Patrick pode ser que mude bastante essa estrutura aqui do meio para frente do time do Internacional, ficando apenas aqui o Wesley entre os titulares aqui, o Romero e o Gabriel Carvalho estejam fora e retornem os dois jogadores aqui, o Carboneiro e o Alan Patrick como titular, tá? Então acredito que vai ser essa a escalação do Inter, o que deve justificar também o favoritismo do Inter nesse jogo. Embora tenha vivido um momento de instabilidade aí, a recuperação desses jogadores que até então, até se lesionarem, vinham sendo jogadores bem importantes na equipe do Inter, provavelmente a gente vai ter o time do Inter jogando um futebol um pouco melhor do que a gente viu nos últimos jogos aí antes da parada, tá? Então aqui pode ser também um outro back favorito, mas pelo atual momento das duas equipes, eu prefiro muito mais pensar num lay a equipe do Vitória do que um back a equipe do Internacional, porque nessa faixa de odd aqui, se o Internacional não entrar bem, e a gente tem um histórico do Inter não começando bem o primeiro tempo dos seus jogos, essa odd ela pode tomar uma correção mais pesada. Então, lay ao Vitória pode ser a melhor alternativa nesse confronto aqui. Depois a gente tem um jogo aqui, um clássico carioca, Vasco e Botafogo, e tem Bahia e Atlético Mineiro. Antes de falar desses jogos, eu queria falar para vocês de uma promoção que está rolando no site da Superbet, que é a parceira aqui do canal. A Superbet tem essa promoção aqui, ó. Você apostando, utilizando a funcionalidade do criar aposta aqui na Superbet, você tem a possibilidade de receber aqui, fazendo uma aposta de no mínimo R$10 com uma odd 2 no criar aposta, você ganha mais R$5 para poder apostar no criar aposta aqui, ó. Jogos do Brasileirão, aposte 10 no criar aposta e ganhe 5 para usar no criar aposta. Então é uma promoção bacana aqui que a Superbet está oferecendo. Ela vai até o final dessa rodada do Campeonato Brasileiro, então você vai poder utilizar aqui sábado, domingo e segunda-feira, que é quando tem dia do campeonato, quando tem rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Expira no dia 15/7, tá? Então, leia as regras aqui da promoção, tá muito bacana essa promoção aqui para você poder fazer ali no criar aposta, uma aposta com uma odd mais alta, utilizando esses R$5 de bônus aqui que a Superbet está oferecendo para os seus usuários, beleza? Se você não tem conta na Superbet, é só clicar, é só escanear o QR Code que está aqui aparecendo na tela, ou clicar no link da descrição do vídeo, que eu deixei ali o link da Superbet para você criar sua conta e aproveitar essa promoção aqui do criar aposta na Superbet, beleza? Lembrando sempre, jogue sempre com responsabilidade, o site é para maiores de 18 anos, leia sempre as regras da promoção antes de participar, ok? Bom, voltando para os jogos aqui então, a gente tem Vasco e Botafogo às 18h30. Para mim esse aqui é o melhor horário do sábado, é às 18h30 para a gente trabalhar. Joguinho aqui entre Vasco e Botafogo. Esse jogo não será no Rio de Janeiro, esse jogo será em Brasília, no Mané Garrincha, tá? Então, acontece muito das equipes do Rio de Janeiro levarem o mando de jogo para o estádio lá de Brasília, porque tem muita torcida também dessas equipes lá e conseguem fazer uma bilheteria interessante levando os jogos para lá, né, pegando um público que não é necessariamente os torcedores padrão ali do Rio de Janeiro. Então pode ser que a gente tenha
um público interessante para esse jogo, onde a gente também tem um contexto aqui do Botafogo voltando do Mundial de Clubes, mas muito diferente do que aconteceu com o Flamengo, né? Que jogou o Mundial de Clubes com uma estrutura de time que vai se repetir no Brasileirão agora. O Botafogo mudou o seu treinador, né? Demitiu o Renato Paiva, que foi o treinador do Botafogo ao longo do Mundial de Clubes, e contratou o filho do Carlo Ancelotti, né? Que era auxiliar técnico do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, e agora vai ser o treinador do Botafogo. Então uma aposta diferente aí do Textor. O David Ancelotti, aí, o filho do Carlo Ancelotti, vai ser o treinador do Botafogo, não sei por quanto tempo, né? Imagino que ao longo dessa temporada, pelo menos até onde vai o contrato do filho do Ancelotti aí como treinador do Botafogo. Primeira experiência dele como treinador, comandando uma comissão técnica de um clube de futebol. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se ele vai trilhar mais ou menos o caminho do pai dele, que foi até hoje muito vitorioso, né, na carreira como treinador. E do outro lado a gente tem o Fernando Diniz comandando o Vasco, basicamente também com a possibilidade de retomar jogadores aí que estavam lesionados. Então muito provavelmente essa escalação do Vasco aqui conta com jogadores fisicamente numa boa condição, né? Então teve tempo para treinar e para melhorar a sua dinâmica de jogo aí, a equipe do Fernando Diniz. E a gente sabe que o Fernando Diniz é um treinador que requer mais tempo de trabalho pela sua filosofia, pelo seu estilo de jogo, né? Então aqui, muito provavelmente, a gente deve ver o Vasco num nível um pouco melhor do que a gente viu até a parada para o Mundial, né? O Botafogo teve um período de descanso logo que retornou do Mundial, então não teve aí o mesmo tempo para realizar treinamentos, mas é um time que vem jogado, né, como a gente diz. Então tá de certa maneira bem entrosado. Tem jogadores interessantes também aqui que podem desequilibrar, que viveram boa fase no Mundial. Na minha visão aqui, o Arthur, por exemplo, é um jogador que se destacou muito no time do Botafogo nesse Mundial de Clubes, né? A gente tem aqui a ausência do Igor Jesus, que é um jogador, um finalizador aqui, talvez o principal jogador do Botafogo, tá como não titular aqui nessa equipe do Botafogo. Vamos ver se vai ser isso mesmo, né? Se o Igor Jesus não jogar, a tendência é que a odd do Vasco até pese um pouco mais aqui, mas a gente tem ainda o favoritismo do Botafogo aqui, obviamente devido ao histórico do confronto recente também, onde o Botafogo leva vantagem contra o Vasco. É um time que o fato de não ter o mando de campo em São Januário também é algo que pesa um pouco para a odd do Vasco estar um pouco mais alta, né? Aqui para mim é um jogo que a gente pode cogitar operar no mercado de gols, tá? A linha do over 2,5 tá pagando 2,25. Esses confrontos entre time cariocas, geralmente a gente tem jogos um pouco mais abertos e qualquer uma das equipes que saia na frente aqui no confronto, a gente deve ter um cenário interessante para poder trabalhar gols. Então a minha primeira análise para essa partida seria alguma coisa no mercado de over gols entre Vasco e Botafogo. Pode ser também um jogo para correção de preço, mas tem que ter muito cuidado aqui, porque nesse tipo de clássico aqui, quando a gente fala de um clássico local, o mercado ele pode demorar um pouco para escolher de fato um favorito aqui e corrigir os preços muito rapidamente, independente de como as equipes estiverem dentro de campo, tá? Então o mercado de over aqui pode ser o mercado mais interessante para a gente fazer alguma operação nesse jogo aqui entre Vasco e Botafogo, ok? Depois a gente tem Bahia e Atlético Mineiro. Um jogo também interessante porque temos duas equipes aqui que viviam um momento interessante até a parada, né? O Bahia teve uma dificuldade maior aqui em relação a calendário, porque pegou um grupo muito difícil na Libertadores, né? Então, em boa parte do início da temporada e do início do Campeonato Brasileiro, o Bahia entrou com um time um pouco mesclado para poder priorizar os jogos da Libertadores num grupo muito difícil, onde acabou inclusive sendo eliminado, né?
Então agora deve focar mais as suas forças aqui no Campeonato Brasileiro, onde o Bahia vem fazendo uma boa campanha, está na 5ª colocação. O Atlético Mineiro começou o campeonato com um pouco mais de dificuldade, ao longo da competição foi pegando mais corpo, foi entrosando um pouco mais, né? Então a gente tem aí alguns jogadores na equipe do Atlético Mineiro. Vamos pegar aqui as escalações para a gente dar uma olhada com mais cuidado. Talvez não seja essa aqui a escalação titular, mas de cogitar a ideia que o Dudu pode começar como titular. A gente pode ter aqui o Scarpa ainda entrando também. Acho que não sei se ele está em condição de jogo, não sei se ele está suspenso ou se ele está fora por opção técnica, mas talvez ainda apareça aqui entre os titulares também, né? O Everson não vai estar, o goleiro vai desfalcar o time por cartões, e o Lianco também vai estar suspenso por cartões. Então são 2 desfalques importantes no setor defensivo do Atlético Mineiro que a gente deve levar em conta. Embora muitos torcedores do Atlético não gostem muito do Everson, mas ele é muito mais goleiro do que o Delfim, por exemplo. Na posição ele é titular absoluto, né, há muito tempo já. Então esse jogador não estando já é um problema também para o Atlético Mineiro aqui. Jogando como visitante, o Atlético demorou para engrenar também no campeonato, não é um dos melhores visitantes. Vamos pegar aqui a tabela do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro como visitante ocuparia a 5ª colocação, então tem conseguido fazer bons resultados aqui nas últimas 5, apenas uma derrota, 2 empates e 2 vitórias como visitante, né? O time do Bahia como mandante é o 3º melhor mandante do campeonato, então a gente tem que levar em consideração aqui que a equipe do Bahia hoje é uma equipe que tem um estilo de jogo muito, muito consistente, é uma equipe que tem bastante qualidade nos seus jogadores de ataque, de meio campo de ataque também. Então vale a pena a gente levar em consideração aqui que esse vai ser um duelo bastante equilibrado entre as duas equipes, que tem um poder de fogo do meio para frente muito interessante aqui. Pode ser que a gente tenha oportunidade para fazer alguma coisa no mercado de over goals também. A linha do over 2,5 tá pagando 2,35, tá melhor do que o over no jogo do Vasco e Botafogo. E eu acho que a gente tem aqui um jogo interessante, porque caso saia um gol, principalmente do time da casa, esse jogo pode abrir bastante. O time do Atlético Mineiro é uma equipe que tem uma postura ofensiva mesmo quando tá atrás do resultado, né? Tenta buscar pontos fora de casa. Isso aqui pode ser determinante principalmente na reta final do campeonato, ali onde esses pontos fora de casa somados aqui vão fazer a diferença nas equipes que vão brigar aí daqui a pouco por uma vaga direta de Libertadores, ou mesmo disputar ainda pelo título do campeonato. As duas equipes têm condições de chegar, porque tem principalmente um time titular muito bem ajustado, né? Talvez o Atlético Mineiro tenha um pouco mais de vantagem em relação a elenco do que o Bahia, mas os times que vão a campo nesse confronto aqui, o Bahia consegue sim fazer um jogo de total equilíbrio contra o Atlético Mineiro, e a gente pode ter aqui também como segundo mercado, então, a possibilidade de buscar um jogo de correção de preço, visando trabalhar em lei ao Atlético Mineiro, levando em conta o histórico como mandante aqui que o Bahia tem, sobretudo no primeiro tempo, de ter bastante superioridade contra os seus adversários. Beleza? Essa então foi a minha análise para os jogos desse sábado do Campeonato Brasileiro. Temos aí o retorno dessa competição. Espero que seja uma rodada muito bacana, que a gente possa extrair bastante valor desses jogos aqui. Depois eu vou fazer um vídeo também falando dos jogos de domingo, onde a gente já vai ter a nossa live especial do Mundial de Clubes. Quem não viu ainda o vídeo de análise do jogo do Mundial, tá no ar aí no canal também. É só procurar pelo último vídeo aí que vocês vão encontrar, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!